E hoje o Minuto Escola está pra lá de especial. Hoje nós estamos comemorando o nosso especial de Páscoa. E não poderia ser diferente, né? Aqui do meu lado estou com a presença do reverendo Márcio Ferrer Fontão, bancário, pastor presbiteriano. Pastor Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Muito obrigado por estar aqui. Uma grande alegria, Bruno, poder estar aqui com você e também poder falar desse tema tão significativo não somente para essa semana, como também para todos os dias, né, para cada um de nós. Legal, pastor, valeu. E aqui à minha direita estou com a Beatriz Vitro, que é missionária, graduanda em engenharia e comunicadora, né? Grande comunicadora do Colégio Judá. Bia, muito obrigado por estar aqui como co-apresentadora deste programa, deste Minuto Escola. É um prazer sempre estar aqui no programa, sempre estar aqui caminhando com vocês, é muito bom. Vamos junto? Vamos juntos. Pastor Márcio, pra gente começar já esquentando aqui o clima, né, esse clima maravilhoso de Páscoa, sim, que para nós cristãos eu acredito que é a data mais importante do calendário, né? Sim, sim. Que trata-se da morte e também da ressurreição, mas daqui a pouco o senhor vai nos ensinar um pouco mais, né, sobre cada simbologia dessa data tão importante. Mas eu queria começar esse programa perguntando o que representa a Páscoa para o cristão e também o que representa a Páscoa historicamente, né? Certo. Vamos começar pensando na Páscoa, né, no sentido histórico. Uhum. Né? Embora nós tenhamos o relato talvez mais importante na Bíblia, né, na parte do Antigo Testamento, num hebraico bem, vamos dizer assim, bem grosseiro, né, a Páscoa ela vem da palavra Pessah, que significa passagem. Então a Páscoa vai trazer o relato histórico da passagem, ou da libertação do povo hebreu que estava no Egito, escravo, e eles são libertos por uma ação de Deus. Temos que lembrar o seguinte, no sentido religioso, né? O personagem principal é Deus. Embora esteja ali Moisés, o povo, Moisés foi o agente de Deus na libertação, mas Deus é o agente principal porque ele viu a opressão do Egito, do poder do Egito sobre os hebreus que estavam como escravos. E logo no começo do livro do Êxodo nós temos isso. Deus viu a opressão e desceu para libertar o seu povo. Então é essa libertação de um povo que estava oprimido numa terra estranha e agora sai desse cativeiro e vai para uma terra que Deus havia prometido dar a eles, né? Então esse é o sentido histórico da libertação do povo, né, do Egito, do povo hebreu do Egito, para caminhar em direção à terra da promessa, ou à terra prometida, ou a Canaã, né, a terra prometida por Deus. Certo. E já no sentido cristão? No sentido cristão, o que é que nós temos, né? Como o cristianismo também tem o Antigo Testamento, traz esse relato histórico, né? E há um sentido de libertação. No cristianismo nós temos o quê? Uma relação, né, com a questão histórica, que quando Deus manifesta essa ação de libertação, eu acredito que todos conhecem a história, sabe que Deus se manifestou com 10 pragas, né? E a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus estabeleceu um memorial da libertação, que seria o sacrifício de um cordeiro, né? Assar esse cordeiro, celebrar a libertação comendo desse cordeiro com pães asmos, que são os pães sem fermentos, e as ervas amargas, e o sangue do cordeiro seria colocado ou pintado nas ombreiras, nos umbrais, né, das portas, para que naquela noite em que o anjo passasse para ferir os primogênitos, todos aqueles que tinham essa marca não seriam feridos, não seriam afetados.
Então, no Novo Testamento, o que acontece? Né? Ao cumprimento de uma promessa, no sentido de que Deus estabeleceu uma forma de resgatar o homem, mas o homem não conseguiu, pelo seu próprio esforço, né, cumprir essas ordenanças de Deus. E foi necessário que viesse, né, que tivesse um sacrifício perfeito para que o homem conseguisse pagar o preço do seu pecado, da sua libertação. Não agora mais no sentido político, né, da opressão política, embora é uma temática que a igreja, que a palavra de Deus não descarta, né, mas agora no sentido existencial, no sentido espiritual, no sentido da relação do homem com Deus, era necessário que houvesse um sacrifício eficaz. Deus, o que nós cremos? Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, né, como parte da nossa fé, do nosso dogma da Trindade, Deus se manifestando como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus mesmo vem através do Filho, através de Jesus, né, se fez carne. João, o evangelista, fala muito bem isso, né? A palavra, o verbo se faz carne, habita entre nós, e nós podemos ver a glória, a presença de Deus entre nós. Jesus é esse Cordeiro de Deus que vem ao mundo para ser sacrificado com um sacrifício eficaz, um sacrifício perfeito, porque nele não foi encontrado pecado algum. Então ele morre, derrama o seu sangue para que nós tenhamos a nossa reconciliação com Deus, né? Por que isso? Porque nós estávamos afastados de Deus, ou na verdade nós estamos afastados. O ser humano que não tem, né, esse meio, essa fé, ele está afastado de Deus por causa do seu pecado. Então ele vive de acordo com a sua vontade, a sua própria vontade, esquecendo-se de que há um Deus, Criador de todas as coisas, que não somente criou, mas também quer ter esse relacionamento com a sua criação. Legal, pastor. Então, observando assim, nós temos dentro dessa analogia a Páscoa no Antigo Testamento, né? Sim. Que retrata a passagem. Sim. É exatamente isso, né? E também antigamente, quando o ser humano pecava, ele dependia do sangue de um animal para poder se redimir dos seus pecados. Isso. Então, esse é a Páscoa representada no Antigo Testamento. Isso. E já no Novo Testamento, a gente observa que Cristo veio justamente para romper com isso, né? Sim. Podemos dizer assim. Ele veio para morrer na cruz em pró aos nossos pecados. Então já não faz mais ser necessário, a partir do Novo Testamento, o sangue do animal. Sim, é isso. Isso mesmo. É interessante a gente lembrar, às vezes as pessoas que estão acompanhando conhecem a história, mas nem sempre tem aquela relação com aquilo que a Bíblia fala, né? Quando Deus, no relato da criação, fala sobre Adão e Eva como o símbolo do primeiro casal, né? Da formação do ser humano, e ali também relata sobre a questão do pecado, né? Ali nós vemos o seguinte, que quando eles pecam, né? Eles se veem nus, né? E eles se afastam de Deus. Então o pecado, ele afasta o homem da presença de Deus. Naturalmente o homem se afasta, porque Deus é santo, e então o próprio pecado nos afasta de Deus. E eles fogem, né? Eles se escondem, fazem roupas de folhas, né? E aí Deus, quando vai... E é interessante que Deus vai ao encontro do homem. Eu acho que a Páscoa tem muito que nos lembrar isso, que Deus vem sempre ao nosso encontro. Nós não temos um Deus que nos quer distante, nós temos um Deus que quer nos próximo a Ele, porque Ele nos ama e quer se relacionar conosco. E só finalizando, e aí quando Ele vai e vê que eles dizem, olha, nós nos sentimos nus, nos vimos nus, e domingo mesmo nós comentamos isso, não tem uma conotação sexual de vergonha física, a nudez é a desproteção, o sentido de se ver desprotegido. O homem pecador, sem Deus, ele sempre se vê desprotegido diante da vida, e Deus vem ao encontro para novamente protegê-lo. Então há uma beleza muito grande nessa mensagem da Páscoa, porque é Deus vindo nos buscar. E o texto fala que Deus fez roupas de pele. Então um animal já teve que ser sacrificado. E é por isso que a palavra de Deus vai falar, né, que sem derramamento de sangue, sem alguém pagar
não pode haver a remissão dos pecados humanos. O papo tá bom, daqui a pouco o pastor eu vou dar uma instigada aqui, ele vai falar de onde saiu então essa relação tão comercial, né, que é feito com a Páscoa, mas essa pergunta é para daqui a pouco. Mas antes disso eu quero pedir para você, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, no canal do Minuto Escola, ative o sininho e toda vez que nós tivermos conteúdos relevantes como esse, você será notificado. E também você que nos acompanha aí pelo TVC Canal 21, fique com a gente, o papo tá muito bom. Pastor, vamos então? Dando continuidade aqui, como ressignificar a mensagem da Páscoa para os jovens nos dias de hoje? Eu acho isso importante porque eu sou jovem, gente. E assim. Tá passando um pouquinho da linha, né? Eu também sou jovem ainda. Até o Bruno é jovem. Eu sou jovem. Não, o Bruno mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas assim, hoje em dia é muito complicado porque a gente tem acesso a muita informação. Eu falo assim, por mim, nós temos acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós somos um povo muito desinformado, então a gente não sabe tanto disso, né? Por exemplo, muitas das coisas que o senhor falou, eu nunca tinha ouvido com tanta clareza. Então é muito importante isso porque a gente não consegue se localizar às vezes, verdade, né? Atenção você jovem estudante do ensino médio, atenção agora a resposta do nosso reverendo aqui. Olha, Bia, né? Isso, Bia tem uma... Não é do seu tempo, acho que nem do Bruno, mas meu tempo meu tempo do André de também. De 85 para cá. Tinha um conjunto brasileiro que tinha uma música que falava assim, né? Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. E eu me lembro dessa música, né, que falava justamente disso. A gente tem muita informação, mas a gente tem muita superficialidade. A gente recebe muita coisa, mas a gente não tem profundidade. Então isso é muito interessante que você está comentando, né? Essa questão, Bruno, é muito importante. Eu acho que essa pergunta de ressignificar a mensagem, né, não só para os jovens, eu acredito que nós precisamos ressignificar a mensagem para a sociedade, até para os próprios cristãos. Porque você vê que as festas religiosas, podemos tomar o Natal, podemos tomar a Páscoa, elas têm um apelo comercial muito grande, né? E talvez isso que a Bia falou seja um ponto muito importante. Hoje as pessoas não se aprofundam, né? Nós vivemos um tempo de muita celeridade, muitos compromissos, muita coisa para se fazer, né? A velocidade do nosso tempo é muito grande e as pessoas não vão se aprofundando. Então às vezes é mais fácil a gente ceder ao apelo comercial, né? Como no Natal, como na Páscoa, tem um ovinho de Páscoa aqui, um ovinho de chocolate, né? Que o ovo de Páscoa tá uma expressão errada, né? Mas um ovo de chocolate, né? E a gente se esquece de perguntar, mas o que nós estamos celebrando? Como eu falei no começo, o texto de Êxodo 12 foi deixado justamente dizendo o seguinte: e façam isso como memorial, lembrem-se daquilo que é o significado da Páscoa na história do povo, na intervenção do povo. Para nós também é a mesma coisa. É um momento da gente celebrar. Primeiro é um momento da gente celebrar, é uma festa, né? É uma festa porque nós somos agraciados por Deus. Sim. Com o seu amor. É importante a gente saber, né, o que nós estamos celebrando. O que nós estamos celebrando. E aí que eu quero justamente lembrar isso, essa questão de ressignificar, é entender que a Páscoa é mais do que uma festa religiosa, é uma festa da vida. E às vezes o que limita é justamente quando a religião, que foi aquilo que na verdade se opôs ao próprio Cristo, né? A religião ela deixa de trazer o significado mais profundo desse momento. O apóstolo Paulo, ele quando escreve sobre Jesus, ele diz assim: ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então ele fala, olha, você celebrar a Páscoa é você celebrar Deus que vem ao seu encontro para te dar vida. E Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então não é para a gente se tornar mais religioso, não é para a gente cumprir rituais, mas é para a gente entender qual é o caminho da vida, para que a nossa vida seja mais significativa, que a gente entenda que a vida a partir
do projeto salvador de Deus não é uma vida que fica impondo pesos para nós, regras para a nossa vida, mas pelo contrário, é uma vida que traz significado, que mostra o sentido de vivermos em função de Deus, em função do próximo, com amor, com alegria, podendo celebrar aquilo que Ele nos deu de mais precioso, que foi a vida do seu próprio Filho. E eu acredito que, como você perguntou, para os jovens é muito importante, porque hoje nós vemos os jovens nessa busca de sentido para a vida. Sim. Né? É verdade. E no contato com os educadores que a gente tem, a gente sempre conversa que os jovens são muito cobrados hoje, cobrados em relação até mesmo em relação ao tempo, terminar um segundo grau, né? Ainda segundo grau que fala, é isso mesmo? Hoje é o ensino básico. Ensino básico. O segundo grau seria o ensino, até o ensino médio. Médio, né? Então, Fundamental 2. A nomenclatura termina, não, mas já tem que entrar na faculdade. É aquela cobrança. E quantos jovens deprimidos, entristecidos justamente por essa cobrança, e às vezes sem a maturidade necessária para já se colocar numa escolha, né, importante para a vida. Então, quando a gente entende... A cobrança externa e a cobrança interna, né? A autocobrança também acaba se dando muito grande. E ele vai recebendo essa informação. E às vezes, o que acontece? A própria religião é uma forma de cobrança. Sim. Que é mais uma ação de opressão ali. Mais um peso, né? Mais um peso. E aí, quando você encontra Deus que te ama como você com as suas... E que fala que o seu fardo é leve, né? Seu sim, fala, olha, o que eu vou colocar sobre você não é um fardo pesado, é um fardo leve. E que eu amo você como você é, né? Com as suas qualificações, com as suas deficiências, como todos nós temos, né? Mas o que é mais importante, eu quero você sempre do meu lado. Eu acredito que isso é importante, porque isso faz parte da mensagem da graça de Deus, né? Todos pecaram, mas não foi isso que fez com que Deus se separasse de nós. A graça, esse amor, fez com que Deus manifestasse um favor que nós não merecemos, para que nós estejamos sempre ao lado dele. É legal o senhor falar tudo isso, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, a impressão que eu tenho é que há um embate, né? Que o autor faz um embate. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Parece que ele faz tipo assim, ele embate com as pessoas que têm dúvida ali, né? Sobre a questão da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, isso seria uma resposta, acredito que do apóstolo Paulo, sobre as pessoas que não tinham fé nisso? Como que... Acredito que sim, e é um dogma, vamos dizer assim, é um princípio de fé essencial, né? Na fé cristã, né? Que nós cremos na ressurreição de Jesus. E o fato dele dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, né? Se não há ressurreição dos mortos, quer dizer, o que vai ser o nosso fim, né? Porque alguns dizem, morreu, acabou, né? Mas nós acreditamos na eternidade. Sim. Nós acreditamos na imortalidade da alma, né? Que nós não somos só esse corpo, né? Nós somos um corpo, mente, alma, né? O espírito e a alma, né? As nomenclaturas vão variando, mas nós somos um ser integral. Nós temos sentimentos, nós temos a nossa psique, e aí nós temos a imortalidade da nossa alma. Ou seja, a eternidade é um tempo que não tem fim, desde o passado e para o futuro. Agora, como é que vai ser a nossa eternidade futura, né? Ou seja, isso também traz um sentido de responsabilidade para nós. Quer dizer, daqui para frente, eu ainda vou ter que prestar contas para Deus acerca da minha vida. E aí eu olho para essa mensagem da ressurreição não somente como uma possibilidade de eu poder me apresentar diante de Deus justificado, mas como Paulo está falando aqui, se Cristo não ressuscitou, e a ressurreição tem o sentido de poder começar de novo, né?
Deus fazendo novas todas as coisas. Ele diz, olha, nós também um dia vamos ressuscitar, mas o sentido da ressurreição é para que a nossa vida seja nova a cada dia. Nós não tenhamos a vida simplesmente a partir muitas vezes das nossas falhas, dizendo, olha, não tem mais jeito. A partir de Jesus, né, a gente olha para a vida sempre com uma possibilidade do novo. Então Paulo fala assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas elas ficam para trás e tudo vai se fazendo novo. É legal essa parte do embate, Bia, que ele coloca assim, ó, se Cristo não ressuscitou, quer dizer, ele está dando uma resposta aqui a alguém, né? É vã a vossa fé, quer dizer, porque o cerne da fé cristã é a morte e a ressurreição. Sim. E ainda permanecer nos vossos pecados. Sim. Olha que interessante, né? Então, Bruno, ele vai falando assim, se você não tem uma esperança para o futuro, o que vai ser a sua vida presente? Sim. Né? A mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança. Sim, é profundo, né, pastor? Essa fala do apóstolo Paulo, e é profundo para nós cristãos também acreditar na Páscoa, nesse sentido cristão, com o verdadeiro significado da Páscoa, né? Sim. Por isso que é muito importante a gente refletir mesmo. Pastor, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, Bia, quer complementar? Não, é que em Eclesiastes fala sobre o tempo e sobre as coisas serem passageiras também. Então eu acredito que sem a cruz tudo é passageiro, né? Então tudo passa e acaba que o que passa não tem tanto valor assim. Uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho. Talvez em uma Páscoa eu consiga ter um ovo de chocolate, em outra Páscoa eu não tenho. Mas aquilo, quando a gente remete à cruz e à ressurreição, principalmente, que houve poder ali... Remete à esperança. A esperança e coisas eternas, que durarão para sempre, né? Então, que tem um valor, tem um peso, tem um sentido realmente. Sim. E Eclesiastes, como você falou, é um livro assim, maravilhoso para a gente estudar hoje, porque ele coloca sobre essa questão da efemeridade, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa expressão vaidade, às vezes a gente olha no sentido mais estético, né? Até de usar alguma coisa, mas é o sentido de que as coisas são muito rápidas, são vãs, e às vezes nós damos valor muito grande para aquilo que não tem valor. Né? E quando você tem um encontro com Cristo, o que é importante você perceber é que essa mensagem é para que você passe a dar valor àquilo que tem valor, né? Que é justamente os valores de Deus que vão marcar a sua vida presente e a sua eternidade. Muito legal, pastor, muito legal, Bia. Eu não poderia deixar agora, eu vou interromper um minutinho para agradecer os nossos parceiros que fazem o Minuto Escola possível. Eu gostaria de agradecer o pessoal da Ágio Solar, Energia Solar e Fotovoltaica, e também o pessoal lá da Arelo Decor, artigo de decoração, telas, né? Tudo de máximo, de bom gosto, de sofisticação, você vai encontrar lá na Arelo Decor. Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, e também o pessoal lá do Colégio Judá e do Colégio Severiano, que são nossos patrocinadores presentes aqui no Minuto Escola. Vamos voltar então? Pastor, talvez uma pergunta até pra gente já caminhar pro final desse programa, infelizmente, né? Mas a gente falou sobre a Páscoa, que representa a morte, também a ressurreição de Cristo, que representa a esperança, né? Que o cerne desse evento tão importante no calendário cristão é exatamente a morte e a ressurreição. Mas eu queria me apegar agora a uma pergunta. Para o cristão, o que representa essa morte? No sentido de morrer, né? No sentido físico, da realidade, né? Da realidade do presente. Certo. É importante, eu acho que muito importante essa pergunta também pelo período que nós passamos de pandemia. Nós vimos tantas mortes, né? Tantas perdas que nós tivemos. Eu acho que não há quem não passou por uma perda, né? Uma pessoa querida, né? E essa é uma questão muito interessante, muito forte dentro da vida do ser humano, porque nós acreditamos o seguinte, que nós não fomos criados para a morte, né? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a vida. E o pecado é que criou essa ruptura e gerou a morte, né? Porque o apóstolo Paulo fala, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte.
Mas é importante a gente lembrar que no mesmo texto ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É novamente a Bíblia lembrando que Deus vem ao encontro, Ele quer resolver essa questão do pecado que gera a morte. Então, para o cristão que entende, né, que Deus já trouxe a solução, né, para essa questão da morte, da separação que o homem tinha com Deus, né, então a morte física é apenas uma passagem, né? É uma passagem em que o corpo, ele, como diz Eclesiastes, e a Bia está citando aqui, o pó volta à terra como era, porque nós, na linguagem do Gênesis, nós fomos criados do barro, né? Então o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então a Bíblia ela fala justamente isso. Convém aos homens morrerem uma só vez e depois eles se apresentam diante de Deus. Como nós temos dificuldade, né, com essa realidade que é essa morte física, né? E é porque nós não fomos criados para a morte, então essa ruptura ela tem um peso muito grande. Mas o cristão ele precisa aprender a quê? A olhar não as perdas, mas olhar os ganhos. Eu aprendi muito isso na minha vida quando eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que o tempo é uma categoria que nós não conseguimos controlar, né? O tempo é algo que pertence para Deus. E na verdade, quando eu olho para a questão do tempo, eu tenho que entender o seguinte, tudo aquilo que tem vindo como bênção para a minha vida. Então aquelas pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho que ser grato a Deus pela vida delas, pelo tempo que elas estão passando aqui com a gente, e saber que um dia elas vão ter que também se apresentar diante de Deus. É a limitação da própria existência, né? Mas às vezes o que acontece? Nós vivemos o ser humano vive uma realidade muito de posse. Isso aqui é meu, né? É meu. Então somos seres extremamente materiais. Materiais. E aí quando a morte se torna uma realidade, eu não olho para trás para dizer que bom esse tempo que essa pessoa esteve comigo, conviveu comigo e pôde aproveitar a vida ao meu lado e nós pudemos ter momentos muito agradáveis, muito abençoadores. Não, às vezes eu fico olhando dizendo, eu perdi. Sabe, essa é eu quero até usar uma metáfora muito interessante, que é quando, por exemplo, eu olho para uma Paralimpíada e a gente vê aquelas pessoas com deficiências e se superando através daquelas provas. Quer dizer, são pessoas que não olharam para a vida pelas perdas, mas pelas novas possibilidades que estiveram à frente delas. É um exemplo para a gente. Então, quando a gente se defronta com a morte, eu acredito que a gente tem que olhar não por aquilo que a gente perdeu, mas trazer sempre no coração aquilo que a gente já ganhou, né? E ser grato a Deus por isso. Um coração agradecido sabe que algumas pessoas vão viver 30, 40, 50, 60 anos e a gente é grato a Deus. Mas a maior confiança é que nós sabemos que aquela pessoa com quem nós convivemos, ela passou para uma outra dimensão, vamos dizer assim, agora está na presença de Deus e nós vamos nos encontrar um dia. Morreu fisicamente e viveu para Cristo. Sim. Seria isso, né? Da mesma forma que Jesus morreu, talvez para representar um pouco isso, pastor, e depois também ressuscitou e foi para Deus e passou para uma outra dimensão. Sim, é aquilo que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Você passa da morte no sentido de que você vive enquanto não tem Jesus nos seus pecados, na sua forma humana, carnal de viver, mas quando você entende que Jesus é o Filho de Deus, pagou pelos seus pecados e agora te propõe uma nova forma de vida, você agora passa por uma nova realidade presente e também para o futuro com a garantia, a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna não é algo que depende de mim, é uma promessa na qual nós cremos que vem de Deus para nós. Sim. Muito bom, pastor. Ótimo. Gente, que essa mensagem realmente possa ficar cravada aí no seu coração, né? E que esse verdadeiro significado da Páscoa possa permear a sua vida não só nessa data, mas todos os dias, né? Que a gente possa reviver a todos os dias, matando, crucificando o nosso eu,
matando e crucificando nossas vontades carnais, que muitas vezes são vontades que desagradam a Deus, né? E que a gente possa realmente ressurgir com boas atitudes, fazendo bem ao próximo, né? Cuidando das pessoas, tendo empatia. Eu acho que essa mensagem da Páscoa ela é uma mensagem muito abrangente, né? Em todos os sentidos. Então ela extrapola as questões históricas, né? É uma mensagem que Cristo, ao morrer e ressuscitar, ele nos traz uma mensagem muito ampla. Claro que o cerne a gente sabe, né? O cerne de tudo isso é realmente Cristo, como o pastor colocou aqui, nos purificando, nos lavando, né? E mostrando para nós a esperança de uma vida abundante, de uma vida eterna. Mas a gente pode refletir e viajar, né, pastor? Opa! Através desse exemplo deixado por Cristo, né? Sim, o tema é muito abrangente, nós podemos ficar muito aqui falando. E eu quero até dizer o seguinte, que não é um momento até de privação. Comer um chocolate é bem gostoso, sim, né? Sim, é verdade. Bia? Bem gostoso, né? Mas que a gente não esqueça do mais importante, que é a revelação do grande amor de Deus. Sim. E da mesma forma como Ele nos amou, é um tempo para nós também refletirmos sobre como nós devemos amar também o nosso próximo, né? Porque é isso que gera esperança, né? Quando Deus se faz presente na nossa vida. Legal, pastor Bia, consideração final? Acho que para quem conhece Jesus, a morte ela é só o começo da vida, e que o Cristo ressurreto, quando a gente crê nele, a gente entende que ele nos amou primeiro mesmo, e por isso a gente pode amar. E se a gente pode amar, por que não amar as pessoas? Por que não viver da melhor forma? Porque nós fomos amados, né? Então acho Amém. que é uma mensagem de amor mesmo, que a gente compreenda isso. Muito legal. Pastor, consideração? É isso mesmo, aquilo que a Bia falou é muito importante a gente lembrar nessa Páscoa, né? Em todos os momentos da nossa vida, que a nossa vida ela encontra significado justamente em Jesus, né? Nessa revelação do amor de Deus, né? Não somente para nos garantir o futuro, a vida eterna, como fala a palavra de Deus, mas também para nos garantir uma vida significativa enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto nós não, né, passamos para a glória eterna, enquanto nós estamos aqui, nós somos chamados para fazer diferença, para mostrar o mesmo amor com que nós fomos amados, com que nós somos amados por Deus, amando o nosso próximo e vivendo para a glória dele. Eu acredito que quando nós entendemos o sentido da Páscoa, nós permitimos que as coisas novas estejam acontecendo na nossa vida, a gente vai tirando tudo aquilo que não tem valor, não tem sentido, né? E permitindo que as coisas de Deus, né? Aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, seja aflorado e possa realmente fazer a grande diferença, né? Dentro do mundo em que nós estamos. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Se deixar, a gente vai falando, porque... A gente gosta de falar. Gosto de falar. E quando eu sempre falo, eu adoro o Minuto Escola, porque é abrangente. Quando a gente fala de escola, a gente aborda vários temas, inclusive a Páscoa, né? Eu faço questão sempre de resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas, pastor, muito obrigado pela sua presença. Bia, prazer, valeu pela parceria de sempre. E eu queria também agradecer você, telespectador, que acompanhou esse programa até o fim. E fique sempre com a gente, todo sábado, meio-dia, pela TVC Gazeta e também nos canais do YouTube do Minuto Escola com Bruno Souza. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador, para o Minuto Escola Especial de Páscoa.